Olha só, a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços, que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, decidiu, em reunião extraordinária na última terça-feira, antecipar de imediato a proibição do uso do cartão de crédito como meio de pagamento em apostas e jogos online, nas chamadas bets, no Brasil. Junto a isso, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, sugeriu que o Pix também não seja utilizado como forma de pagamento em sites de apostas, gerando um debate sobre os impactos e a regulação desses métodos de pagamento no setor. Para nos ajudar a entender melhor essa questão, eu converso agora com o especialista em direito comercial, Tiago Amaral, professor na FGV de São Paulo. Boa tarde, Tiago. Me ouve bem? Penela, sim, ouço sim. Penela, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Bom, vamos começar falando sobre a proibição do uso de cartão de crédito. As bandeiras, como Visa, Mastercard, já interromperam esse tipo de serviços para as apostas online. Quais são os principais motivos para essa decisão e quais os impactos que ela pode gerar para o mercado de apostas aqui no Brasil? Lembrando que, inclusive, isso foi um motivo de conversa entre a equipe do presidente Lula no executivo, no Poder Executivo, para que o cartão de crédito fosse de fato negado para esse tipo de pagamento. Bom, as apostas, elas foram regulamentadas apenas agora no final de 2023. E o Ministério da Fazenda, desde então, ele começou a regulamentar a atividade agora no início de 2024. E algumas portarias do Ministério da Fazenda trataram de assuntos como meio de pagamento, jogo responsável, lavagem de dinheiro e publicidade. O que acontece é que essa regulamentação, essas portarias, elas entram em vigor apenas em 1º de janeiro de 2025. Ou seja, você teve uma diferença, né? Você tem um espaço, uma vacância entre a lei que já está em vigor e o e 2020, 1º de janeiro de 2025, onde passa a ser proibido o uso de cartão de crédito como meio de pagamento das apostas esportivas. O que acontece? Algumas plataformas, algumas empresas de bet, elas continuaram utilizando o cartão de crédito como meio de pagamento. E isso fez com que os apostadores se endividassem, né? Esses apostadores continuaram utilizando o cartão de crédito, financiando suas faturas, parcelando o cartão de crédito, e de alguma forma isso não é nocivo para a sociedade, né? Esses apostadores fazem com que as apostas sejam encaradas como investimento, né? Existem estudos que a maioria dos apostadores entendem que apostas esportivas não são diversão, é uma forma de investimento, e, vai, e houve um movimento no mercado para que, apesar de a norma só entrar em vigor em 2025, o cartão de crédito seja proibido desde já. Então, o movimento foi de que, apesar as empresas de cartão de crédito parassem de utilizar esse meio de pagamento como forma de permitir as apostas esportivas. Foi então que agora a ABECS, né, que é a Associação das Credenciadoras de Cartão de Crédito, recomendou para seus associados deixassem de utilizar esse meio de pagamento. E isso virou uma recomendação que passa então a vigorar a partir de agora. E as plataformas vão ter que seguir, basicamente porque os meios de pagamento vão ser cortados, deixarão de ser utilizados. E apesar de a norma não estar em vigor, então aí acaba sendo mandatório, acaba sendo como boas práticas de mercado. Então, foi um movimento que foi feito para, de fato, tornar efetivo, ao invés de ter uma lei efetivamente em vigor.
E isso vai na linha de que, apesar que o cartão de crédito ainda é um meio de pagamento pouco utilizado para apostas esportivas, apesar de você não ter um estudo oficial, dizem que representa 3% ou 5%, acaba sendo ainda uma forma de superendividamento das pessoas, né? Elas acabam utilizando como forma de financiar de financiar as apostas, e aí de alguma forma elas superendividam, né? Elas fazem com que tomam dívida, né? Ficam endividadas simplesmente porque fazem apostas em bet, e isso acaba sendo nocivo para o mercado. A gente não tem cartão de crédito, se a gente não tem Pix, que vai ter essa possibilidade de ser restrito o pagamento por Pix ou suspenso. Existe uma outra possibilidade de pagamento ou a criação de uma nova possibilidade de pagamento mais segura para as bets, para as apostas? Então, o Pix, na verdade, é sim, esse é o meio de pagamento mais utilizado, né? Ele é o que traz. Hoje em dia, o Pix é o meio de pagamento mais utilizado por toda a população, né? A partir do ano que vem, só vai ser possível a utilização de 3 meios de pagamento: é o cartão de débito, TED e o Pix, né? A ideia da norma é não incentivar nenhuma forma na qual o usuário possa financiar as apostas esportivas. Não vai poder ser utilizado nem o cartão de crédito e nem de alguma forma as plataformas vão poder incentivar empréstimos de dinheiro. Então não vai poder de alguma forma ofertar empréstimos de dinheiro dentro de um aplicativo ou dentro de um site de apostas esportivas. O Pix, como meio de pagamento mais utilizado, porque é raro as pessoas utilizarem um cartão de débito ou um TED para fazer uma aposta, ele vai continuar sendo utilizado sim para as apostas, né? Porque hoje em dia grande parte da população, 70% da população faz Pix. O segundo meio de pagamento mais utilizado é dinheiro espécie, e você não tem como simplesmente vetar o Pix. Apesar de uma recomendação da Febraban para colocar fim ao uso do Pix, não tem como ser acatado, né? Você vedaria simplesmente a atividade das próprias apostas esportivas. Só que, em contrapartida, ainda permanece o risco de superendividamento, né? Você não tem como evitar esse risco. Então, o ponto que se coloca é colocar limites para o uso do Pix. Assim como já existe atualmente, existe limite noturno, né, para tentar se evitar fraudes com a utilização desse Pix. A ideia é que se utilize o CPF das pessoas para, de alguma forma, controlar pessoas que têm o vício, né, o que é chamado de ludopatia, elas sejam monitoradas, né? Essa é uma regra que já vai passar a vigorar a partir de 2025. E se elas apresentarem algum sintoma de vício, seja bloqueado através do CPF dessas pessoas a utilização do Pix, ou de alguma forma seja restrito a esse meio de pagamento, porque você não tem como simplesmente, de uma forma generalizada, vetar a utilização do Pix. O que você teria como fazer é vetar a utilização por algumas pessoas chamadas viciadas ou ludopatas, né? Ou restringir com que, se elas tiverem um uso excessivo, né? Ou um uso indevido, como, por exemplo, aquelas pessoas que recebem dinheiro de benefícios sociais, que foi um estudo que foi feito pelo Banco Central, que beneficiários do Bolsa Família utilizam recursos para apostas esportivas. Você conseguiria controlar através de um cruzamento de dados que aquelas pessoas com
CPFs, né? Através do CPF, você consegue simplesmente restringir a utilização do Pix por essas pessoas. Mas vetar totalmente, você acabaria com a atividade das bets. Então, eu entendo que você não tem como vetar. Simplesmente você teria mecanismos para restringir. Bom, vamos acompanhando então como é que vai ser isso daqui para frente, como é que o Ministério da Fazenda vai atuar, enfim. E eu te agradeço, Tiago Amaral, obrigada pela participação aqui no Boletim Metrópolis. Eu que agradeço, é um prazer.